Glória a Deus. Estou muito feliz de receber você mais um dia, mais uma vez aqui nesse canal. Esse canal, como eu disse no vídeo anterior, ele é nosso, não é meu. E que seja tudo para a glória do Senhor, que seja tudo para que o reino ele avance e principalmente para que nós possamos ser transformados no nosso entendimento. Hoje eu trouxe um texto de Mateus 6, esse texto faz parte ainda do Sermão do Monte, e eu vou ler para os irmãos os versículos 21 e 22, e esse texto vai nortear o que a gente vai repartir nessa mesa de hoje, amém? Então o texto diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia ou lamparina do seu corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu peço que o Senhor esvazie, Pai, esvazie tudo que é humano, tudo que é carnal, tudo aquilo que não provém do Senhor, e que somente o Teu Espírito flua, Pai, através dessa palavra, e que nós sejamos libertos, Pai, que nosso entendimento seja aberto, que seja transformado, Pai, para que haja luz, para que haja esperança, Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele é autoexplicativo, mas eu quero fazer um exercício aqui de reflexão com os irmãos sobre ele. Então, nos versículos 21 e 22, vamos dizer que aonde estiver o tesouro, ou a confiança, ou a fé, ali estará o seu coração. E tudo que a gente faz parte de como a gente enxerga aquilo. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho feito desde 2023, eu tenho num caderno anotado desde 14 de agosto de 2023, tudo que era importante que eu precisava fazer todos os dias. E por que eu assumi esse compromisso? Porque eu entendi que, através da leitura da Bíblia, que quando a gente deixa os pensamentos, eles ficam sobre, né? Eles ficam nessa região aqui. Então eles ficam rodeando aqui o nosso entendimento e eles obstruem o quê? Tanto o campo de visão, quanto obstruem o campo de reflexão e consciência. Só que os pensamentos nessa região é como se eles estivessem acima ou sobre nós. Então o tempo todo, se eu não tenho registrado aquilo que eu tenho pensado repetidamente, o que acontece? Esses pensamentos, eles podem ser enxergados como maiores. Então o tempo todo eu vou estar olhando para cima para tentar lembrar aquilo que eu preciso fazer. Isso gasta tempo, isso gasta energia, isso nos distrai, isso nos limita. Quando eu comecei a anotar no caderno aquilo que eu precisava fazer de importante, seja no trabalho, seja no ministério, seja na minha vida pessoal, eu notei uma mudança de percepção, de visão, que foi a seguinte: agora eu anoto e enxergo de cima para baixo o que eu tenho que fazer. Então, para o nosso cérebro é como se agora eu estou acima do que eu tenho para fazer. É como se eu estivesse pronto para resolver, porque eu sou maior do que o meu problema, ou do que aquilo que eu preciso resolver de importante. Ao invés de eu ficar pensando e tentando buscar, e tentando resgatar, e tentando justificar, não, eu anotei e aquilo precisa ser feito. Se eu não souber fazer, eu vou pedir ajuda. Se eu souber fazer, eu preciso fazer. E o que eu não fizer, eu tenho que levar para um plano de ação no dia seguinte, para que seja resolvido. Então eu percebi que isso me trouxe o quê? Uma sensação de paz. Porque tudo aquilo que você foca te distrai de um propósito. Porque hoje em dia a gente sente tanto cansaço, tanta preocupação, porque possivelmente nós estamos olhando para a direção errada. Vou dar um exemplo aqui, ó, esse copo d'água. Então imagine que esse copo d'água aqui sejam as preocupações, as contas que você tem para pagar, aquilo que você não resolveu ainda, coisa lá do passado que ainda não foi perdoada, não foi reconciliada. A gente falou sobre isso no último vídeo, vamos reforçar nos próximos. O poder da reconciliação para que haja arrependimento, para que haja vida e vida em abundância. Então imagina só, eu estou visualizando esse copo como tudo aquilo que eu preciso resolver
Mas aí, o tempo está passando, o dia está passando, as sementes que o Senhor me entregou no dia de hoje, no presente, para que eu possa plantar e semear, para que haja transformação de fé, de arrependimento, transformação de mente, de entendimento, eu preciso plantar. No arrependimento, eu preciso plantar aqui na oração, no jejum, na leitura bíblica, eu preciso plantar no meu dia a dia, numa vida espiritual. Só que eu estou olhando para o copo, então eu estou o tempo todo aqui exercitando o meu tempo gasto de energia nessas preocupações. O que vai acontecer? Imagina que a luz, o caminho está apontando para essa direção e os meus olhos estão nessa direção. Então, se eles estiverem aqui, ó, eu parei de enxergar o caminho. Imagina que o caminho é a luz, ok? O caminho é Cristo, então Cristo ilumina o nosso caminho, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, o teu amor. O salmista já disse. E aí, quando a gente olha para esse copo, nós estamos perdendo o senso de direção. Nós estamos olhando somente para aquilo que a gente precisa resolver. Mas isso não é um ato de fé. Isso se torna um ato de distração. E esse ato de distração nos faz o quê? Sair daquele caminho que o Senhor quer que a gente continue seguindo. Então, todas as vezes que eu desvio meus olhos, desvio o meu olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é santo, para aquilo que é perfeito, agradável, para a direção do Senhor, a confiança. Por isso que lá no Sermão do Monte vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, para cada dia haverá seu mal, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas que vai beber, comer, vestir, fazer, resolver, serão acrescentadas. Só que para onde os nossos olhos estão, ali o nosso corpo estará também. Então às vezes eu me sinto cansado, eu me sinto abatido, angustiado, porque os meus olhos estão olhando somente para o problema. Vou dar um exemplo aqui. Então eu falo mais sobre o inimigo durante o meu dia, mais sobre as lutas durante o meu dia, do que sobre a vida, do que sobre o reino, do que sobre a palavra, do que sobre a verdade, do que sobre o amor de Cristo. E aí eu estou alimentando aquilo que eu estou focando. Então, se os meus olhos estão nessa direção, eu não consigo enxergar Cristo, como está aqui no texto. Os meus olhos apontam para a direção. Se eu enxergo Cristo também, eu não consigo enxergar outra coisa. Se eu enxergo luz, eu não consigo olhar as trevas que estão ao derredor, à minha volta. Eu não consigo. Porque o meu olho, os meus olhos, meu corpo estarão na direção da luz. Isso serve também para o tesouro. Se eu depositar toda a minha confiança, a minha fé, o meu coração, os meus sentimentos, naquilo que não é intangível, vamos dizer assim, se eu depositar somente naquilo que tem preço, nas coisas que são consumíveis, eu provavelmente vou estar submisso a elas também. Então eu não posso depositar o meu coração no dinheiro, eu não posso depositar no que eu faço, no que eu tenho que depositar em quem eu sou, conforme a palavra me diz que eu sou, e não conforme o que eu entendi, porque às vezes a gente também está com mal entendido e carregando ele a vida toda. Eu sou triste, eu sou ansioso, eu sou tímido. Não é. A Bíblia não diz sobre isso. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Então eu tenho que ser confrontado para eu deixar essa timidez, esse mal entendido para trás. Aí eu vou buscar a transformação do meu entendimento. Então, para onde os nossos olhos estão apontados? Para qual direção? Porque para onde ele estiver apontado, ou a gente vai ver bondade, virtude, abundância, ou a gente vai ver o quê? Tristeza, falta, angústia, mágoa, ressentimento. Vigie para onde os seus olhos estão olhando, irmãos. Vigie para onde você está colocando a sua confiança e a sua fé. E começa a anotar. Anota, eu pensei isso. Espera aí. E lá em Provérbios vai dizer, né, que você alimenta os seus pensamentos, logo você vai se tornar aquilo. Filipenses vai dizer também que você deve pensar aquilo que é santo, que é justo, que é agradável.
Você precisa pensar, porque Isaías 55:11 nos ensina que tudo aquilo que você diz se torna uma semente. E essa semente ela prosperará e trará frutos naquilo que ela foi lançada. Para aquele propósito que ela foi lançada. E qual o propósito que a gente tem lançado as palavras? Sendo que as palavras vêm depois daquilo que a gente pensou. Porque aquilo que você diz é aquilo que o coração está cheio. Então, de novo, seu coração está cheio, seu tesouro é angústia, é necessidade, é interesse, ou é graça, sabedoria, misericórdia, bondade, amor, esperança, fé? É o exercício para a gente fazer aqui, porque é confrontante para nós. Se eu não estou enxergando fé, amor, esperança, como nós falamos no último vídeo, o que eu estou enxergando, o que os meus olhos estão me mostrando? Faça uma reflexão, anota os seus pensamentos durante uma semana, durante 15 dias, um mês. Anota lá 5 coisas que você tem pensado todos os dias. E aí você vai olhar para aquilo e vai falar, peraí, eu estou pensando isso tantas vezes? Será que isso aqui edifica? Isso aqui vai trazer fruto bom? Ou isso aqui só está consumindo a minha mente, consumindo o meu ministério, consumindo a minha vida, consumindo o meu tempo, que é precioso? Irmãos, aquele que trabalha no propósito, ele se esvazia durante o dia, que é um dia só, um presente que Deus nos deu, e ele dorme como quem morre, ele descansa no Senhor. Ele não se cansa, e por estar cansado, ele o quê? Não dorme. Ele passa a madrugada aflito, angustiado, pensando naquilo que ele tem para resolver. Quem tem essa mente, vamos dizer assim, formatada para ficar pensando em problema, em preocupação, precisa ser transformado no entendimento. Está vivendo fora do propósito, não está descansando no Senhor, não está lançando sobre Ele as angústias, não está lançando as necessidades, as enfermidades, não entendeu que o fardo e o jugo dele são leves. Ou seja, a nossa falta de fé, nossa falta de confiança, porque o nosso coração está onde estão os nossos olhos. Se a gente enxerga coisas ruins naquilo que a gente está vivendo, como é que a gente vai ter olhos para enxergar a esperança do que a gente vai viver ainda? Aí a gente lê uma palavra, recebe uma palavra, só que a gente não consegue ter os nossos olhos apontados para a direção de onde a palavra sair, para onde ela está apontando. Esse texto aqui tem que ser relido todos os dias, até que a gente entenda o sentido dele. Os nossos olhos, eles apontam para aquilo que o nosso corpo ele vai emitir, se é luz ou se não é. Irmãos, eu quero deixar esse tempo de reflexão mesmo, porque muitas coisas roubam o nosso tempo, muitas coisas roubam a nossa adoração, muitas coisas roubam a nossa vida de comunhão com Deus, muitas coisas roubam o ministério da reconciliação que o Senhor nos entregou, muitas coisas roubam o tempo que a gente poderia estar proclamando a mensagem de Cristo, levando as pessoas para o arrependimento. Como é que as pessoas vão querer se arrepender se elas enxergam na gente tristeza? Se elas enxergam na gente uma vida que não é uma vida de abundância, de esperança? Elas vão se arrepender quando elas entenderem que a transformação no entendimento, a transformação no nosso comportamento, a transformação no nosso coração, e a gente vive uma vida de plenitude independentemente do que está acontecendo. Então nossos olhos não ficam mais focados naquilo que é a situação, ou naquilo que é o problema. Nossos olhos vão focar apenas em Deus, apenas na mensagem que Ele nos deixou. E a gente vai gastar energia semeando, plantando. Nossa energia vai ser gasta se esvaziando das sementes que o Senhor nos entregou, não se esvaziando do nosso mal entendido, daquilo que a gente quer ter o controle, dos nossos sentimentos, das nossas opiniões. Que
Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor transforme o nosso entendimento todos os dias, que o Senhor nos traga discernimento espiritual sobre as coisas. Porque se a gente não tiver os nossos olhos sensíveis para a luz, tudo que a gente receber do Senhor, e o Senhor vai mandar processo, e dentro dos processos vão vir pessoas, a gente não vai ter sensibilidade para enxergar. Então o Senhor te colocou lá num trabalho difícil para você, porque os seus olhos já estão apontando para a dificuldade, não para a luz. O que esse trabalho representa de transformação para a minha vida, para o meu ser, não somente naquilo que eu vou fazer, mas naquilo que eu vou me tornar. E quem está lá que o Senhor também me colocou no caminho para ser resposta de oração, para que o reino avance. Isso serve para a sua família também, isso serve para a sua igreja também, isso serve para todos os lugares que o Senhor te plantar. Ou você acha que o Senhor não faz as coisas direito? Você tem dúvida? Que Deus não sabe o que está fazendo? Porque se você tem dúvida, seu coração não está em Deus. Então a gente tem que voltar nessa palavra e mastigar ela e falar: Senhor, me transforma. Se eu não tenho confiança naquilo que o Senhor está fazendo, eu quero fazer com as minhas próprias mãos, meu coração está, ou meu tesouro está na minha capacidade, ou no meu entendimento, ou no meu conhecimento, ou naquilo que eu conquistei. Irmãos, nós não somos a nossa história. Nós nos tornamos a nossa história. Mas isso pode ser um mal entendido até que a gente comece a ser transformado no entendimento. E às vezes a gente quer buscar o referencial lá atrás. Aí como é que vai haver mudança? Como é que vai haver luz se todas as vezes eu olho, ó o meu olhar, ó, para as trevas, para aquilo que não foi feito do jeito que eu gostaria que fosse. Só que eu também não perguntei para o Senhor se era a vontade dele. Às vezes eu só estava usando o que é a minha vontade nesse contexto. Irmãos, que a gente possa refletir a cada dia, que o Senhor possa nos levar para o arrependimento, o Senhor possa nos levar todos os dias para a transformação do entendimento, para nos esvaziarmos de nós mesmos. E quando eu digo esvaziarmos, é para nós confrontarmos aquilo que a gente entendeu mesmo. Se a palavra nos diz uma coisa e a gente está entendendo outra, tem uma transformação de entendimento que precisa acontecer. Se a palavra nos aponta para uma direção e eu estou vivendo outra direção, eu preciso reavaliar tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso olhar para onde o Senhor quer que eu olhe. Como é que eu vou enxergar a treva se eu estou olhando para Cristo? Não tem como, irmãos. Como é que eu vou enxergar coisas ruins acontecendo se eu estou olhando para Cristo? E se eu estou com os olhos nele, eu estou me limpando, eu estou me lavando, porque quando eu olho para ele, eu enxergo a sujeira que eu carrego. Que o Espírito de Deus nos traga e nos ajude a sermos transformados no entendimento. E que o Senhor a cada dia nos leve para um lugar de reconciliação. Um lugar de reconciliação com o Pai, um lugar de reconciliação entre os irmãos, um lugar de reconciliação como o Senhor nos entregou lá em Provérbios 6, através de Salomão, que Deus abomina que haja contenda entre os irmãos. Ele nos entregou um ministério de reconciliação justamente para combater a contenda, a divisão, a separação. Mateus 12, 25 vai trazer lá que um reino, uma casa dividida não existirão. Então eu não posso olhar para onde está a contenda, para onde está a confusão, para onde está a divisão. Eu preciso olhar para a forma que eu tenho de reconciliar. Porque para todo problema eu preciso orar ao Senhor que Ele me ajude a enxergar uma solução. E a solução vai estar na direção que Cristo quer que eu olhe, não no problema. Se olhar no problema eu vou ficar alimentando Ele, justificando Ele, submisso a Ele. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, que você tenha uma semana de transformação de entendimento, de sabedoria, de reconciliação com o Pai, e que você seja a luz aonde você pisar a planta dos pés, seja sal onde você proclamar o Evangelho, e que a sua vida seja transformada para que outras vidas também alcancem a misericórdia e a transformação através da palavra. Deus abençoe essa semana e até o próximo vídeo.